Tá gravando. Tá. Boa noite. Boa noite. Tá gravando e a gente repete. Então, Boa sejam noite. todos bem-vindos. Uma alegria estar aqui com vocês. A proposta desse encontro hoje é trazer alguns princípios, algumas práticas, a gente possa fazer alguns exercícios juntos. A intenção é que a gente faça invertido. Primeiro a gente experimenta, depois a gente entende um pouquinho a teoria. Assim como na vida a gente aprende a falar, a ouvir, escutando, né? E não vendo as letras. Depois que a criança já sabe falar, já sabe escutar, aí ela vai para a escolinha, entende que tem uns símbolos, né? E assim a comunicação, algumas vezes violenta e outras vezes nem tanto assim. Queria agradecer a todo mundo que respondeu o questionário, já dei uma olhada quase em todos, e quero agradecer porque isso é um material legal para a gente avançar. Então, nós vamos começar com uma brincadeira, mas eu queria compartilhar essa frase primeiro. Quem gostaria de ler para mim? Para além das ideias de certo e errado, existe um campo. Eu me encontrarei com você lá. Rumi. Isso. Essa frase já deixa uma pista, né, do que a comunicação não violenta pode proporcionar para a gente. Deixa essa pista aí ouvindo um pouquinho a história. E a gente vai, então, fazer uma dinâmica para a gente se apresentar. Estamos com quantas pessoas aqui hoje? 12, está escrito lá embaixo. Tá. 12. Tá, joia. Eu vou começar, eu vou me apresentar e eu vou contar para vocês 2 verdades e uma mentira sobre mim. Vamos ver se vocês, isso tudo faz parte da nossa proposta, tá? Vamos ver se vocês conseguem descobrir o que é verdade e o que é mentira. Bom, quando eu tinha 18 anos, eu tinha um sonho de ir para o Nordeste. História 1, tá? Eu tinha um sonho de ir para o Nordeste e conhecer as praias do Nordeste. Eu só, como boa mineira, só conhecia Guarapari, Cabo Frio e não conhecia para o Norte. E aí surgiu uma aventura. Antes dos 18 não podia fazer isso. E uma amiga minha, tão aventureira quanto eu, teve uma ideia meio maluca da gente viajar para o Nordeste pedindo carona. Eu confesso que eu fiquei bem apreensiva, assim, porque tinha acabado de fazer 18 anos e para a gente fazer uma viagem dessa era um grande risco. E o dinheiro que a gente tinha dava para se hospedar, para se alimentar, mas não dava para pagar nem passagem de ônibus, avião, nem pensar. E assim nós fizemos, eu e mais essa amiga, e a gente foi pedindo carona na estrada. A gente olhou alguns pontos e fomos pedindo carona. O pessoal dava carona, foi mais de carro, não existia BlaBlaCar, não existia essas coisas que existem hoje. E a gente conseguiu chegar lá, passamos uma semana, e nisso a gente teve uma outra ideia, porque apesar da gente ter ido bem, assim, não teve nenhuma coisa, né, assim, passa uns apertos, mas a gente chegou bem, mas a gente achou que era muito arriscado voltar de carona. E aí, nessa semana que a gente estava lá, nós fizemos sanduíche para vender na praia, e com isso a gente conseguiu o dinheiro para voltar para BH. Essa é a minha primeira história. A segunda história, eu já era mais adulta, foi quando eu já trabalhava com engenharia, e era um período que estava meio difícil, e eu, de arrumar um emprego na área, e eu tinha acabado de sair de um trabalho, e eu recebi um convite para passear em Manaus e assistir um casamento. E aí eu aceitei esse convite, a gente ia ficar com minha mãe,
meu padrasto, a gente ia ficar 2 semanas. E nessa brincadeira, o pessoal falou, Kátia, aqui tem muita oportunidade para você arrumar emprego. Por que que você não tenta? Eu falei, bom, não tenho nada a perder, saí do último trabalho. E com 1 mês eu consegui um emprego. E eu me mudei para Manaus. E eu errei as contas, em vez de ficar 2 semanas, eu morei lá 4 anos. Essa é a segunda história. E a terceira história é mais recente, tem em torno de 5 anos. Eu tinha um grande sonho de morar em João Pessoa, mas eu nunca tinha nem ido lá. Mas desde a época, assim, já formada, eu pensava isso, o pessoal falava que era um lugar legal. E um dia eu arrumei uma mala, 2 malas, minha bicicleta, peguei um avião e me mudei para João Pessoa. E morei lá quase 1 ano, sendo que eu nunca tinha ido e não conhecia ninguém. Essa é a minha terceira história. E eu quero saber agora, ouvir vocês, qual história vocês acham que é verdadeira e qual que é a história vocês acham que é falsa? A 1, a 2 ou a 3? Dá para falar? Pode. Para mim é 3. Mentira. A mentira. Para mim também. Em outras Pra palavras, A 3 também. Foi a 3. Todo mundo a 3, alguém Pra pensa mim é a 1. diferente? Teve uma que ela riu, eu acho que foi na do meio, deu uma risada ali, que eu achei que podia estar com alguma mentira. Pra mim é a 1. Eu acho que é a 2. Na 2, acho que ela riu, não sei. Mais alguém que não falou, quer falar? Pra mim é a 1. Ok. Tchan, 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 tchan. A que não é a verdade é a... é a 1. Acertou, Renato. O Renatão Eu- acertou, hein? Acertou. A pessoa faz leitura corporal, né? Deve ter sacado algum sinalzinho aí. No caso, foi expressão facial mesmo. Eu realmente morei em Manaus e realmente eu fui para João Pessoa sem nunca ter ido. E é verdade essas 2 histórias. A outra não. Então, essa foi a minha vez e agora é a vez de vocês. Nós estamos com 12 pessoas no grupo? Entrou mais alguém? 13 agora com você. 12 participantes. 13 com você. Ok. Então, Marcos, quero que a gente divida a sala em 4 grupos de 3 e vocês Tá. vão fazer essa dinâmica entre si, né? Uma pessoa vai contar 3, a outra vai ouvir, se der tempo, as 3 vão fazer. Aí tem que ter esse cuidado, eu consegui contar aqui em 5 minutos. Eu fui olhando. Então, se todo mundo tiver atenção e cuidado ao tempo, dá para todo mundo brincar. Então, eu queria dividir e deixar 15 minutos, 16 minutos. Se precisar, a gente aumenta um pouquinho, para que todo mundo tenha essa oportunidade de Tá. experienciar. Ok. Mas vai conseguir falar ou não. Marcos, tem como eu não entrar? É só não clicar. Não clica. Não, eu não clica. aceitei, tá? Tá bom. Você vai? Tá ok. Hã? Você vai para o grupo? Espera aí, eu quero ver como é que eu entro aqui. Aqui tem grupo de 2. No 1. Não, mas tem outro grupo lá também que é de 1.
Então, tem 2. Tá? Tem 2 grupos com 3 pessoas e tem 2 grupos com 2 pessoas. Tá? Isso. Ah, o Aderson entrou agora. Eu vou botar ele. E a Janaína também entrou agora. Eu vou colocar o Aderson no grupo 4. Noite, Marcos. Kátia, tudo bem? Oi, Aderson. Boa noite. Desculpa o atraso aí. Cheguei agora. Tudo bem? Tudo bem? Olá, boa noite, gente. Olá, Olá, Janaína. Janaína. Boa noite. Gente, eu vou incluir vocês nas salas. A gente está fazendo uma dinâmica de contar, de apresentação através de contar 2 verdades e uma mentira. Vocês escutam primeiro, pegam o jogo Tá e certo. depois participam. Tá bom. Tá. Todo mundo tem gente voltando ainda, né? Não, acho que está todo mundo. Ah, já todo mundo voltou. Já voltou. Beleza. E como é que foi a experiência? Tem alguém aí que conseguiu enganar? Já estou sabendo, né, que 2 aqui conseguiram. Como é que foi? Conseguiu inventar? Como é que foi essa experiência? Quem quer compartilhar um pouquinho? Umas 2 pessoas assim, que queiram contar como é que foi, como é que se sentiu. Tem a lista dos sentimentos aí, já pode, Janaína. A Janaína quer falar. Oi, boa noite. Na verdade, eu não vi o início da aula, eu estava numa outra reunião, mas acho que eu consegui enganar meu grupo, o pessoal ficou meio na dúvida.
Eu estava falando para eles falaram assim, você é uma boa mentirosa. Eu falei, não, uma vez, não lembro onde que eu aprendi isso, falou que para a gente mentir, a gente tem que mentir bem, que a gente tem que pensar em alguma coisa, dos elementos da história que tem alguma verdade, porque aí você foca sua mente naquele pedaço da verdade, e aí não transparece tanto que você está mentindo. Acho que deu certo. Até estratégia para mentir, olha só. Estrategista, exatamente. Porque acho que quando a gente mente, pelo menos para o nosso corpo, ele transparece de alguma forma, assim, não sei, eu tenho essa impressão. E principalmente se a pessoa não se sente confortável em mentir. Então, essa estratégia é como se fosse para poder sair desse desconforto, focar em outra coisa para conseguir, assim. Pelo menos eu interpreto dessa forma. Muito bom. Mais uma pessoa quer comentar? Eu não sei mentir, porque os três acertaram a minha mentira de cara, assim, né? Não sei. Eu não sei mentir, mas eu não acertei nenhuma dos outros também. Eu não pude detectar, mas eles detectaram a minha mentira de cara, assim. Uhum. Também ele falou que foi para a Lua, voltou, etc. Alguma coisa por aí, né? Exagerou, né? Ai, ai. Ah, do meu, os três erraram. Os três acharam que era uma coisa que não tinha nada a ver. E era verdade, o que eu tinha falado. Uhum. Muito bom. Achei legal, como uma brincadeira, achei bom. Pô, legal, consegui enganar. Então, assim, eu descobri que eu sou mentiroso profissional. Então, tá bom isso. Não sei se é legal, né? É uma estratégia, né? E você tem elementos também de uma comunicação, né? E a gente vai olhar para isso também, né? O nosso grupo, Kátia, acertou tudo. Os três contaram 3 histórias e todos acertaram qual era a mentira, né? Isso eu acho que a gente ficou bem focada, principalmente na parte da fisionomia, tal, as expressões, né, os detalhes, tal. Então, a pessoa acaba passando alguma coisa ali que sentiu, né, quase como uma empatia que tu tem que entrar com ele naquela história e tu vivencia aquilo junto com ele. E aí parece que falta alguma coisa naquela que é mentirosa, né? Uhum. Teve um grupo, né, que uma pessoa inverteu, né? Falou uma verdade e 2 mentiras. Teve essa aventura também por aqui hoje. Um pequeno detalhe, como curiosidade, o Márcio está observando, eu não sei se de propósito ou não, mas ele estava olhando assim, porque tem aquela história, né? Se você olha para cima, está imaginando, quando você está olhando para o lado do esquerdo, está lembrando, aquele olhão dele assim, ele olhava para lá, para cá, acho que ele está criando uma história aí. Me enganou direitinho. Isso que é profissionalismo, viu? Parabéns a todos. Eu comecei direto com a mentira, né? Já para... Deixa eu falar mentira logo. Aí depois, no final, eu fiquei pensando em qual história que eu ia contar, né? Daí nessa que o pessoal achou que, lá vem a mentira, né? Porque tá pensando muito, né? Muito bom. Que elementos de comunicação, parece que as comunicações, mesmo que elas tenham sido inventadas, as histórias, a comunicação foi efetiva, né? O que vocês acham que foi... fatores contribuíram para a comunicação ser efetiva aqui nos grupos? Acho que a comunicação corporal, ela teve um peso muito grande. Claro, cada um de um jeito ou de outro, né? Não disfarçava ou não, mas a comunicação corporal certamente é muito impactante. E também, assim, a velocidade, talvez a segurança para a pessoa falar uma mentira é diferente quando a pessoa está meio que elaborando o pensamento. Talvez ela demore um pouco mais, eu tenha mais dificuldade de acertar. A não ser que seja realmente uma pessoa que esteja muito preparada, com uma história que inventou e, sei lá, e trouxe assim, de maneira muito prática. Assim, a minha sensação é essa. Eu acho que tem a ver com a intencionalidade.
a gente tinha aquele objetivo para cumprir ali. Então, mesmo que você tivesse que inventar ou relembrar, mas já tinha aquela intenção. Então, a gente já estava, vamos colocar assim, dedicado para aquilo. A gente estava focado aqui nesse momento e com essa intenção. Porque, às vezes, a gente vai conversar com alguém ou alguém procura a gente não está voltado para aquilo, assim. Você está meio distraído, ou você não está com a cabeça para aquilo no momento, ou, sabe? Essa entrega ali, mesmo que foi rápida, mas essa intenção, para mim, eu resumiria em intencionalidade. A gente tinha intenção de fazer aquilo. Uhum. Intenção e atenção também, né? É. Algo mais que vocês percebem assim que e hoje muitos responderam, né, o que facilitam a comunicação e que outros elementos aqui vocês perceberam que facilitou a comunicação? A atenção das pessoas focadas em ouvir atentamente. Eu fiquei atento e procurando observar e ouvir cada coisa que foi dita, tentando descobrir ou entender o que de fato a pessoa estava falando. E perceber de alguma maneira, mas fiquei muito atento. Eu acho que esse é um ponto de atenção focada, né, para tentar acertar no final, porque o objetivo era esse. Você acerta quem está mentindo, a mentira e os acertos. Então, acho que assim, a atenção, para mim, ela foi importante. Mas eu errei também, mesmo assim. Muito bom. É isso mesmo. Né? Curiosidade, um desafio ali, né? Então acaba que você está prestando mais atenção do que às vezes alguém está te falando alguma coisa. No dia a dia, tanta informação, você está olhando o celular, a pessoa vai falando, você não está prestando atenção. Então, teve um fator a mais aí para estar bem presente. E a presença é um fator essencial para uma comunicação, né, que aconteça mesmo, que haja uma conexão. Né? A conexão, o estado de presença são fatores essenciais, né, para o que a gente aqui está trazendo como a proposta de hoje, que é uma comunicação não violenta, né, no sentido de estar presente, de estar atento, de ouvir, né, de falar, de checar se a pessoa entendeu, né? Então, até essa checagem, qual foi a mentira? Você está checando, né? Será que a pessoa observou todos os detalhes, às vezes passou algum? Então, todo mundo tentou pegar o máximo de detalhes. Isso é atenção, né? Isso é presença, isso é escuta. Ninguém interrompeu o outro na hora que ele estava falando. Era uma história, né? Então, de que maneira que a gente fica essa provocação? De que maneira que a gente pode já levar esses insights, essas informações dessa brincadeira, né, para as nossas conversas no dia a dia. Agora eu vou compartilhar um videozinho com vocês e aí vamos assistir e depois a gente vai conversar um pouquinho, tá bom? So what is empathy? Ô, Kátia, está sem áudio, é isso mesmo? Não. Porque na hora de compartilhar, tem que clicar no compartilhar áudio também. Já. Obrigada. Obrigada, Renata. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives distraction. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth.
staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, I'm down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no. You want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Alguém já conhecia esse vídeo? Quem já tinha visto? O que fica desse vídeo? Vamos conversar um pouquinho? Alguém, quem já tinha visto, quem não tinha, o que fica? Aí, o que a gente traz? O que a gente pode trazer dessa mensagem? O que é empatia? O que é simpatia? Eu acho que descaracteriza aquela tradicional afirmação ou conceito de que empatia é você se colocar no lugar do outro. Eu não acredito que alguém possa se colocar no lugar do outro, porque o outro é o outro e eu sou eu. Mas é procurar entender com muita profundidade como é que está o outro, e com profundo respeito, estar do lado, estar presente, e de uma maneira dar um apoio, de alguma forma, para aquela situação que de uma maneira complicada. Eu acho que é mais por aí. Sim, muito bom. O que mostrou lá o vídeo foi justamente isso, né? Ele teve compaixão, ele ficou ali perto, que eu entendi, né? E a outra se mostrou com simpatia, que é totalmente diferente, de você ser simpático e você querer ajudar se colocando no lugar do outro, apesar que eu também concordo, que eu acho que é difícil você se colocar no lugar do outro, porque cada um é cada um, porém, eu acho que é se levar pelo fato de você não... Eu não faço com os outros que não gostariam de fazer comigo, então, baseando nisso, eu entendo o lado daquela pessoa ali, então eu acho que eu aproximo muito bem, muito próximo não é que eu estou colocando no lugar dela, mas por pensar dessa forma, entendeu? Eu acho que eu embolei o meio de campo, mas eu quis dizer foi isso. Que é a questão da empatia aí, sabe? De se colocar no lugar do outro. Aí deu para ver no vídeo a diferença dos dois. Eu acho que eu tiro muito essa questão da empatia que eu tenho aprendido ultimamente, que o principal da empatia é a presença, né? Às vezes a pessoa não precisa de conselho, a pessoa não precisa de, né?
pensar positivo, vamos pensar positivo diante da situação, ou faça isso, ou faça aquilo. Às vezes a pessoa só precisa ser ouvida, né? Só Verdade. ouvida, sem julgamento. Então, acho que estou pegando muito isso esse principal sentido da empatia, né? Estar presente inteiramente com uma pessoa que precisa, né, dessa presença. Bom. Oi, Kátia. Eu já conheci esse vídeo, e o que fica para mim, assim, de mais significativo dele é o que muitas vezes a gente quer ser simpático, né? E o que a pessoa precisa é mais empatia, que a gente acolha, fale, olha, eu estou aqui junto com você, porque você precisar, e não querer ficar dando sugestões alternativas do que ela deveria fazer ou deixar de fazer, querendo ser simpático, dando uma solução, né, para o problema dela. Mas que, né, o que a gente precisa nos momentos difíceis é alguém que nos acolha, que nos ouça, que esteja próximo, né, que possa se colocar à disposição e disponível, né, se nós precisarmos. E eu vejo, né, o quanto isso acaba sendo até melhor, né, que eu acho que não é você sempre querer dar uma solução ou mostrar que talvez aquele problema não seja tão grande assim. A gente não sabe, né, qual é o peso daquela situação para a pessoa. Então, acolher, estar junto é suficiente. Maravilhoso. Isso aí, Patrícia. Gostei. Não significa que a gente nunca mais vai dar um conselho. Mas é importante checar o que a pessoa precisa, né? Então, assim, a gente pode perguntar, porque às vezes você está escutando uma história que você já passou, e às vezes você tem alguma dica. Aí você pergunta se a pessoa, o que ela precisa, né? A resposta, a gente tem que trazer, assim, o que eu trago para mim é que a comunicação tem duas pessoas, pelo menos. E eu nunca vou saber o que o outro precisa, o que o outro falou, se eu não perguntar, se eu não checar, né? Então, checar é perguntar. Foi isso mesmo que eu entendi? Eu estou entendendo isso. Foi isso que você quis dizer? Né? A gente vai praticar isso um pouquinho. Mas essa parte... Primeira vez que eu vi esse vídeo, eu levei um choque, porque eu era assimpática, né? Assim, eu escutava e já dava conselho, achando que estava arrasando. E aí eu levei um baque, porque não é isso, né? Então, assim, todos nós vamos... tem hora que está num lugar, tem hora que vai estar no outro, e tudo bem, faz parte da aprendizagem, mas que bom que os olhares estão ampliando. Gostei muito que o Márcio, né, trouxe isso com tanta clareza. Essa questão da presença, realmente estar presente com o outro, e é muito desafiador, né? É muito desafiador cada vez mais. Olivia, nas respostas dela hoje, ela já deu a resposta da prova. No final. E o quê? Você deu a resposta da prova que eu nem fiz a pergunta. Porque, no fundo, eu já tive uma aula de comunicação não violenta, naquele curso de capelania, né? E, na verdade, a gente acha que a gente precisa dar respostas, e, na verdade, a gente deve fazer perguntas, né? Porque a resposta está dentro da pessoa. Uhum. Então, é mais ou menos como um coach, né? O segredo na arte, né? É realmente de ter essa escuta. Também, né? E eu, assim, no início, quando eu comecei capelania, eu achava que tinha que estudar e saber todas as religiões, todos os credos, tudo de cor e salteado, o que isso faz, o que aquilo faz. E, na verdade, não é nada disso, né? Porque você não vai dar resposta para a pessoa, né? Você vai conseguir com que ela encontre a resposta dentro dela mesma, né? Uhum. Eu queria... Toda vez que eu dou respostas para a Olivia, eu levo uma cacetada. Fica quieto, é só para escutar. Hoje veio com desenho. Hoje veio com desenho.
É que a coisa mais difícil que tem muitas vezes é alguém te ouvir, tem a pessoa já contar a história dela, já dá sugestão, ou já fica julgando, né? Então, às vezes, só quer falar, só isso. Só quer ter alguém para te ouvir. E hoje acontece muito, você está contando, e aí a pessoa nem, assim, você está querendo que a pessoa te escute, aí ela começa a disputar com você. Às vezes, o problema dela tem que ser maior, e não é essa a questão. Aí você vai desmotivando, você vai cala a boca e passa a ouvir ela, sabe? Aí mudou, inverteu. Muitas vezes já aconteceu comigo, de eu estar querendo, aí a pessoa começa, não, mas isso aí, você tem que ver o que aconteceu comigo. Mas aí pronto, aí acabou. É isso mesmo, realmente, né? Que acontece muitas vezes, ou a pessoa já começa vai dar tudo certo, sabendo que o positivar, né? Tá certo. Ou a pessoa diz assim, tenha fé, né? Então, são tudo respostas que a gente, na verdade, não deve dar. Tenha fé que vai dar tudo certo. Ela pode ter fé e pode não dar certo, mas mesmo assim está tudo certo, mesmo não dando certo. Essa é que é a questão da fé. Muito bom. Ou uma situação ainda quando, por exemplo, a criança toma um tombo, se rala toda, a mãe chega assim, não, isso não é nada, e não dói. Pô, a criança está lá se esfolando, doendo pra caramba, está sendo desqualificada naquilo que ela está sentindo. É real a dor. Para não perceber, de fato, a dor, ou que o outro está, de fato, acontecendo com o outro. Então, não é tá nem aí, é só dar um conselho. Isso vai passar, é só dar no soprinho, e pronto, um beijinho passa. História toda. Tem uma mensagem por trás e a gente vai falar dela daqui a pouco, né? O que é esse positivar. Eu quero praticar um pouquinho e eu quero dar um exemplo aqui, quero uma pessoa voluntária para simpatia primeiro e depois uma pessoa voluntária para um exemplo de empatia. Quem topa? Quem quer ser o primeiro voluntário? Simpatia. Bora lá, Márcio. Parabéns pela sua coragem, pela sua, a sua participação. Obrigada. Então, quero que você me conte uma história, pode ser uma coisa simples, sabendo, já estou te dando spoiler que o retorno vai ser simpático. Pode ser inventada. Eu pensei que era para eu ser... dar simpatia. Então, é para eu contar uma história, é para eu contar uma... Sim. Algum problema? E agora eu vou pedir a todo mundo só para ouvir, tá? Para ninguém participar, nós vamos fazer essa... Podemos, na verdade, fazer uma dupla inteira. Não preciso ser eu. Se alguém quiser oferecer simpatia e alguém quiser contar a história, acho que vai ser mais legal. Vocês topam ou precisa de exemplo? Acho que o exemplo já é o vídeo, né? Entenderam? Em vez de eu participar com o Márcio, já entraria uma dupla para dar um exemplo aqui. Faz agora a sugestão, Cátia, depois a gente pode ter uma evidência melhor. Faz aí a evidência. Márcio já tem a prática, não tem, Márcio? Você quer oferecer simpatia? Não, pode falar o que for melhor. Se for melhor, se for para eu contar a história ou para... Então vamos lá. Vamos nós dois. Tá, eu conto uma situação então, né? Bom, meu trabalho, por vezes já tive dificuldade de relacionamento, né? E uma situação em especial, né? Fazia parte de uma equipe em que eu não estava me relacionando muito bem, né? Questões de trabalho, então a equipe estava me isolando, de certa forma, né, eles estavam mais em sintonia entre eles, né, apesar de a gente fazer parte de um grupo de trabalho, e eu não estava tanto em sintonia, né, e isso se fazia nas pequenas coisas, né, como no café, né, que todo mundo vai para o café, e eu não ia para o café, e o pessoal tinha conversas mais próximas, né, e eu não me envolvia nessas conversas, ou me envolvia com muita dificuldade, né.
Até que chegou um ponto de eu ter que pedir para sair da equipe, né? Porque ficou meio difícil de conviver naquele ambiente, né? Nossa, Márcio, eu sei exatamente o que você está falando. Caramba, eu já passei tanta situação assim. Sabe o que eu fiz? Eu acho que nessas horas você devia chegar para o seu chefe, sabe? Falar, desabafar, conversar com seus colegas, porque, caramba, é terrível, né? A gente às vezes quer, pelo menos você também conseguiu mudar, né? Mudar de área e tudo. Que bom que você conseguiu resolver isso de uma outra forma. Joia. Obrigado. Olha, nós vamos fazer os dois, eu vou fazer os dois exemplos com você, porque eu quero que você perceba o antes e o depois. Você viu a lista de sentimentos? Você está com ela aí ou você chegou a receber? Podemos compartilhar. Abre seu áudio, por favor. Eu ia abrir ela, acabei não abrindo aqui, mas está fácil aqui de eu... Se estiver fácil, abre, por favor, e observa. Escolhe um sentimento que representa como que você se sentiu a partir do que eu te falei, né, da resposta que eu te dei. Sentimento, né? É. Todo mundo, quem tiver com a lista pode pegar, pode procurar aí o que acha que pode ter acontecido com o Márcio. Não, você quer que eu liste como eu me senti com a sua resposta, é isso? Exato. Acho que eu fiquei sem, sei lá, acho que sem esperança, apático. Sem esperança, apático. Uhum. Solitário, talvez. Solitário. Uhum. Tá bom. Inseguro. Inseguro, né? Certeza. Uhum. Sobe aí na lista das necessidades e observa qual necessidade sua não foi atendida nesse momento. Segurança. Acho que companhia, de ser valorizado, proximidade e aceitação, né, na parte de empatia, né? Sensibilidade. Acolhimento, parceria. Uhum. Nada disso foi atendido, né? Senti falta. Obrigada, Márcio. Todo mundo identificou aí também como é quando a tentativa de positivar, vocês já se viram, né, numa situação tanto de tentar ser simpático quanto de receber esse tipo de feedback? Levanta a mãozinha aí quem se identifica. Na verdade, eu não sabia, eu não tinha olhado para esse lado que eu, agindo dessa forma, algumas vezes eu já agi, é que eu estava querendo ser simpática, sabe? Talvez eu vi como se eu quisesse ajudar. E não vi, e a pessoa que recebeu, quando eu fui assim, deve ter sentido o que eu senti quando eu vi você falando desse jeito para ele, sabe? Foi muito estranho. Maravilhoso. Obrigada, Vanessa. Márcio, você topa aí de novo? Agora o quê?
contar uma outra história para receber agora empatia? Uma outra história? Não, pode ser até a mesma, não tem problema, não. Então, você... É que assim, ó, né, Kátia, essa história dele, a história que ele já contou, ela pode ser usada agora, como é que você atenderia ele com empatia e não com simpatia, porque aí Isso. fecha na cabeça, ele já contou a história, né? Uhum. Como você quer fazer, Kátia? Eu queria que você trouxesse, pode ser mais resumidamente, mas traz de novo. Tá bom. Então, no trabalho, fazia parte de um grupo, numa mesma sala, né? De certa forma, tinha um chefe nessa sala, e minha sintonia com o pessoal, devido a questões de trabalho, estava bem baixa, e ao ponto do pessoal sair para café e não me chamar, ou, né, dar aquela impressão de que você, olha, a gente no café, mas a gente não faz muita questão da sua presença e tal, e questões de trabalho também no dia a dia, né, um certo menosprezo, né, e então até que chegou um ponto que a coisa ficou meio difícil, a ponto de eu ter que pedir para mudar de equipe, ir para um outro setor, né, porque a coisa estava me atingindo bastante. Nossa. Ô, Márcio, obrigada por compartilhar. Eu vou te falar que eu senti até um peso aqui, um aperto aqui, né? Eu imagino o quanto que deve ter sido muito difícil esse período, né? Você se sentiu, me parece que você se sentiu muito deslocado, né? Tinha uma equipe ali, você passa quantas horas do dia com eles, em vez de haver uma conexão, uma troca, parecia que você estava trabalhando sozinho. Imagino como deve ter sido difícil, né? Parece até um sentimento assim de solidão mesmo, de não poder contar com aquelas pessoas, né? E não ter essa troca que é tão importante no dia a dia e no trabalho. É isso mesmo? Sim, sim. Bem por aí. Agradeço a você trazer, né? Essa experiência, compartilhar. Vamos respirar todo mundo junto com o Márcio e essa história? Obrigada, Márcia. Eu desejo sinceramente que hoje você esteja trabalhando num ambiente mais saudável, que você se conecte com as outras pessoas. Sim, sim, questões superadas. Obrigado. Obrigada. Márcio, você pode olhar agora como foi, contar para a gente, ver a mesma lista lá de sentimentos, se mudou alguma coisa dessa outra forma? Assim, eu acho que é gratidão, né? Tranquilidade. Conforto, né? Relaxado também. Encorajado.
Acho que são esses. Bacana. E na lista das necessidades, você consegue identificar o que foi atendido agora? Acho que inclusão, né, harmonia, confiabilidade, cooperação, companheirismo, afeto, respeito, tranquilidade, aceitação, confiança. Obrigada. Obrigada. Deixa eu checar uma coisa aqui com vocês. Qual a necessidade de vocês agora? Vocês gostariam de praticar isso em dupla, né, para desenvolver essa habilidade, se sentir nesse lugar, uma experiência mais prática e vivencial, né, para sair com isso aí para o dia a dia, ou vocês querem avançar na parte teórica? Queria checar com o grupo qual é a necessidade agora. Pode abrir o microfone e falar. Eu optaria por avançar um pouco mais no conceito. Eu também. Também, concordo. Na Eu parte também. teórica. O exemplo Na parte deu. teórica, eu também. O que quer se fazer aqui? Maravilha, tá ótimo. Obrigada. É isso, é perguntar e checar. Estamos dentro do... O que eu queria realmente saber, Kátia, assim, ó, qual é a definição mesmo de comunicação não violenta? Porque quando fala comunicação não violenta, ele não pode dar tapa, não pode berrar, não sei o quê, mas é só isso, né? Eu queria saber, assim, uma definição mais clara, assim, tá? Muito bom. Porque, Ótimo. assim, falar de comunicação não violenta, a gente cria um monte de imagens, né? Uhum. Então eu queria... Já né? teve pessoas que falaram para mim, esse negócio de comunicação não violenta, olhando só para o título, né? Mas eu não sou uma pessoa violenta, né? Então isso aí não é para mim. Uhum. Eu também não sou violento, eu sou ótimo. A primeira vez que eu tive acesso a esse termo, eu achei tão estranho. Eu lembro que foi uma empresa, né, que me procurou, aonde eu trabalhava, falando, eu quero um treinamento sobre comunicação não violenta. Mas eu nunca tinha ouvido falar né, desse jeito, assim. Eu falei, nossa, que ruim. Será que não é melhor a gente, né, pensar num treinamento de comunicação assertiva, né, não violento, né? Era como se ele estivesse dizendo para aquele grupo que todos eles são violentos, né? Se eu quero levar esse treinamento para um grupo, né? Eu falei, nossa, que esquisito. E hoje faz muito mais sentido depois que eu, né, explorei um pouco mais aí. Eu comecei com preconceito também. Bateu o nome assim, eu já, né? Porque o não ele é um problema, né? Você fala não alguma coisa, a pessoa pensa em alguma coisa, né? Então, primeira coisa, a pessoa pensa em violência, depois ela põe o não. Quer dizer, nossa, o nome é meio complicado, mas tem um motivo, né, dele ser esse nome, então. Na época eu fiquei pensando, eu falei, nossa, imagina se o meu gestor chega e fala, olha, Patrícia, vamos pagar um curso de comunicação não violenta para você. Né? E foi o que tinham me solicitado. Eu falei, nossa, que né? Não bateu legal. Deixa eu checar com vocês. Vocês estão vendo a apresentação grande ou ela não está grande? Tá pequena. Assim, ó, sai de novo. Pequena. E daí tu compartilha a apresentação, não o PowerPoint. É porque não apareceu essa opção. Agora sim. Beleza. Isso. Marshall Rosenberg é o fundador da comunicação não violenta. É um sistematizador. A gente vai falar dele um pouquinho mais ali à frente. E ele traz essa frase, né? Acho que já vai começar a clarear um pouquinho do que vocês estão perguntando. Toda violência é manifestação trágica de uma necessidade não atendida. E eu gosto demais dessa frase, né? Porque ela traz um olhar humanizado para atos violentos, né? Porque se a gente olha só o ato, só aquele momento que a pessoa agrediu, dificilmente a gente consegue
na hora da raiva, na hora principalmente que a gente sofre um ataque, né, que aquilo nos atinge, em humanizar o agressor. Mas aqui o Marshall traz e enfatiza isso, que toda violência é a manifestação trágica de uma necessidade não atendida. Então, a violência ela não necessariamente fala de gestos de violência. Por exemplo, não sei se foi Patrícia ou Vanessa, na história da simpatia, que falou, nossa, eu faço isso na tentativa de ajudar. Né? A intenção sempre é boa, só que é um ato de violência. O Márcio trouxe quais os sentimentos e necessidades não atendidas quando ele recebeu simpatia e os sentimentos e as necessidades atendidas quando ele recebeu a empatia. E acredito que todo mundo percebeu a diferença. Né? Foi bem, não só pela fala dele, mas vocês escutando também, é bem diferente. Então, a violência, ela não, às vezes a violência ela pode ser falada em tom baixinho, né? Ela pode conter ironia. Ironia é uma forma de violência, né? É sempre que há uma invalidação. Aquele exemplo onde a pessoa vai sugerindo, ela está invalidando o que o outro está trazendo, o que o outro está sentindo, né? Então, e muitas vezes essa violência a gente exerce com a gente mesmo. Então, não necessariamente precisa de um ato agressivo, uma voz alterada. E também a gente não vai virar tudo pessoas super educadas, que não vai falar mais nada. Isso também não é. Não adianta eu ser empático com o outro e me violentar. Olivia, você pode falar o que a frase que você colocou lá? Sobre a partir de agora, em toda comunicação, eu vou estar... Você lembra o que você escreveu? Eu acho que eu não lembro, assim, mas quer dizer, a última lá que você fez aquela pergunta, e de eu lembrar, né, de me conectar, né, de fazer essa conexão, de ter empatia com a pessoa, de ouvir e não julgar. Eu acho que Não, acho que foi a do insight. Você colocou assim, observar meu estado interno. Isso, tá. E a intenção. E a intenção, isso mesmo. Achei essa frase maravilhosa, né? Assim, porque é isso. A comunicação não violenta, a gente vai entender aqui alguns princípios, algumas propostas, alguns passos, mas não é receita de bolo. O que vai tornar mais verdadeiro, eu já vou dar um spoiler aqui, tá? Se vocês conseguirem levar isso, já faz toda a diferença, porque eu não estou tão preocupada em passar muita teoria, e sim ancorar essa mensagem. Então, tem a ver com a intenção. O que eu quero nessa comunicação? Né? É sempre a gente bom. Às vezes você quer ter uma conversa, eu quero resolver, né? É aquela frase, eu quero ser feliz ou eu quero dar certo. Então, uma comunicação, para ela ser fluida, ela precisa gerar uma conexão entre as partes. A comunicação é consequência, não é o que eu digo. Inclusive, a comunicação verbal ela é a menor parte da nossa comunicação. A comunicação corporal ela é muito maior. As caras, as bocas, a gente está comunicando o tempo todo. Então, é a intenção, né? É uma intenção de me conectar com aquela pessoa, às vezes de ser ouvida, às vezes de ouvir. E se a gente se prende nos passos, às vezes o seu estado interno, você não está bem para oferecer uma escuta. E a gente pode falar, eu não estou bem agora, eu quero te ouvir, mas nesse momento não é leve para mim. A gente pode conversar uma outra hora? Ok? Vamos lá. E um assunto muito importante nas comunicações é sobre o papel do conflito. E o conflito, o convite da CNV é ver o conflito como uma soma de olhares diferentes que pode gerar algo novo. Né? Ao invés de um conflito ser visto sempre um confronto.
né? Que se eu penso diferente de você, eu vou bater até eu sair certo ou eu te matar. Então, esse tipo de olhar para o conflito, ele é quase pré-histórico, né? O conflito, ele está falando de histórias diferentes, de perspectivas diferentes, de vidas diferentes. Cada pessoa tem uma vida, cada pessoa tem uma história. E é impossível duas pessoas, por mais que se amem, por mais que tenham afinidades, concordar com tudo. Isso nem é coerente, nem é saudável. Então, o conflito está falando de olhares diferentes, né? Quem lembra daquela figurinha que tem uma pessoa do lado, outra do outro, uma vê o 6, outra vê o 9. Todo mundo já deve ter visto a figurinha, né? E enquanto eu quiser estar certo, eu vou falar que o meu é 6. Enquanto o de cá quiser estar certo, vai falar que é 9. Mas eu posso convidar, ei, olha para o lado de cá, né? Dá uma volta, olha aqui. Nossa, realmente. E o outro a mesma coisa. Então, o conflito na CNV está falando de uma oportunidade. Nem o meu, nem o seu. O que a gente pode trazer? E às vezes não é uma solução também. É um espaço de troca onde a mensagem é expressa e às vezes não vai haver uma solução. Mas há um espaço para que as pessoas falem, né? Como chegam. E a gente vai avançar um pouquinho para entender um pouquinho melhor essa estrutura. Tá? Se alguém tiver, gente, aqui eu quero que seja, fica bem à vontade, tá? Se quiser comentar a qualquer momento, pode chegar e participar. Então, vamos falar um pouquinho dos 4 componentes da comunicação não violenta. E, como eu disse hoje, a ideia também é que vocês saiam com muitas perguntas, não saiam com tantas respostas. Saiam com mais perguntas para buscar, né? Hoje vai ser uma pincelada assim para a gente mexer nesse assunto um pouco. Então, o primeiro componente é observação. E a observação é observação que pode ser vista por qualquer pessoa, é o fato. E ela é diferente de um julgamento. Vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu... Ah, tá. Vocês conseguem ver essa plantinha aqui atrás de mim? Todo mundo consegue ver? Sim. Sim. O que vocês veem? Descrevam para mim, por favor. Parece que eu vejo já um pinheirinho de Natal aí, adaptado, né? É uma outra planta, mas a impressão que me dá tem até luzinhas aí. A minha também, está dando para ver, uns pontinhos branquinhos luminosos. Uma planta da cor verde, parece que em cima de uma madeira, um vaso, e uma figura lá no fundo, artística, que até onde eu sei é um filtro chamado de filtro de sonhos. Alguém vê alguma coisa diferente? Ok. Então, Márcio já está mais adiantado, aí que eu estou vendo até na descrição, né? É uma planta realmente, né, de pontinhos verdes, e tem uma luz que está em cima de um banquinho de madeira. A diferença, pegando esse exemplo aqui, do que é uma observação e do que é um julgamento, é qualquer percepção pessoal. A observação, ela é uma descrição mais sucinta possível, sem informações pessoais, né? Sem opiniões, sem achismos, sem nada que seja uma inferência. Qualquer inferência não é uma observação, por mais que às vezes essa inferência seja um elogio, né? Então, tanto o elogio quanto o outro lado, esqueci o nome do que não é elogio agora, são
opiniões, são julgamentos. A descrição pura, né, é uma planta verde em cima de um banco de madeira e tem um fio aqui de luz, com pontinhos. Então, pinheirinho de Natal, já é um enfeite de Natal, isso já é uma percepção, né? Já tem uma inferência. Então, essa já tem, dentro da comunicação não violenta, a gente sairia um pouco do que é uma observação pura e simples, ok? Aqui a gente está tirando um raio-x, né? Mas na vida prática as coisas não são tão simples, mas só para entender o que é observação e o que é o julgamento. O segundo componente são sentimentos. Tá? Eu vou trazer uma história e a gente vai destrinchar um pouquinho o que são essas etapas. Tá? Eu vou falar os 4 componentes e a gente vai contar uma história. Então, sentimento, vocês estão com a lista aí, é o sentimento mesmo, como eu me sinto e não como eu penso quando eu observo algo, quando alguma situação acontece. Tá? É uma percepção interna do meu sentimento. Então, alguém está com alguma situação que queira trazer para a gente exemplificar ou eu posso dar o meu exemplo mesmo? Aproveita que é uma oportunidade da gente olhar isso mais fundo. Eu vou continuar usando, então, o exemplo aqui. Nossa, quando eu vejo essa arvorezinha, me traz uma alegria. Verdade. Inclusive, eu pus a luzinha e ela, só de eu acender essa luz, eu fico muito alegre. Sabe? Me traz, não sei, me traz uma leveza, me traz um bem-estar. Aí eu já estou pulando. Mas o principal sentimento que eu tenho quando eu olho para essa planta assim com essa luzinha é alegria. O outro aspecto do sentimento é o que a gente chama de pseudo-sentimentos ou os pensamentos, que não são sentimentos, são a forma que a gente interpreta, a gente continua intervindo, né? Por exemplo, quando você... Nossa, quando eu escuto isso de você, eu me sinto... Sabe, eu me sinto incomodada. Eu me sinto... Não sei, assim... Eu me sinto julgada. Quando nossa, alguém ridiculariza minha planta, eu fico muito incomodada. Eu penso que não está respeitando o que eu sinto, sabe? Assim, o que é para mim. Então, quando você faz isso, nossa, eu fico muito, muito chateada mesmo. Aqui ainda é sentimento. Tá tendo dúvida, tá tendo clareza? Podem perguntar, tá? O terceiro componente da CNV são as necessidades. Então, vou trazer o exemplo aqui, porque eu acho que vai ser melhor. Porque a plantinha está muito inerte aqui. Ela cumpriu a função dela. Obrigada. Imagina que você é mãe, que você é pai, quem é mãe, quem é pai, e os filhos ainda são pequenos, e quem não é pode imaginar que seja. E tem os filhos assim, meio pré-adolescente, adolescente, e quando você chega em casa, ao final do dia, que você chega cansada, que você chega cansado do trabalho, e aí seu filho está deitado, né, assistindo televisão ou jogando na internet, e tem um prato sujo ali no sofá, tem
tem meia espalhada, tá um caos. Como que a gente geralmente lida com uma situação dessa, né? Vamos imaginar uma pessoa que chegou muito estressada, ela está reagindo. Está vendo essa cena, como ela vai reagir? Haverão palavras fortes aqui. Puta que pariu, eu não aguento mais. Eu chego aqui, chego do trabalho, estou cansada, você não pode me ajudar com nada, sabe? Não custa pôr essa vasilha na pia, lavar, se não consegue lavar, pelo menos põe na pia. Junta essas meias, que bagunça, nossa, está tudo espalhado aqui. Não é possível. Não é possível que você não pode ajudar em nada nessa casa. Vocês acham que essa é uma comunicação violenta ou não violenta? E a forma de falar foi agressiva, porque ela poderia pedir, falar de uma outra maneira, mas acho que a maneira como ela fez isso, com palavrão, já cria qualquer diversidade, cria um ambiente de hostilidade. Uhum. Isso mesmo. E não só o palavrão, né? Tem vários elementos aqui, né? Tá acusando. Vamos ver uma outra forma, tá? E aí a gente vai trabalhar os 4 componentes a partir disso. Então, a mesma mãe chega em casa, no mesmo estado, ela está cansada, né? Ela, não é que ela está chegando mais calminha, está super estressada, teve um dia difícil, né? Pegou trânsito, reunião, uma atrás da outra, um tanto de coisa no projeto do trabalho travou. Ela chega em casa e vê aquela cena. E o filho está lá jogando videogame. Aí ela chega, vê aquele negócio, tem o impulso de dar uma resposta, mas na hora que ela até sai, fecha a porta, respira um pouco e volta. Aí ela abre, fala assim: meu filho, estou chegando e quando eu abro a porta e vejo você jogando, né, o seu jogo, mas que tem meia debaixo do sofá, né, tem uma vasilha suja assim do lado assim de algo que foi comido, sabe? Nossa, eu me sinto muito frustrada, eu estou muito cansada, porque para mim é muito importante a cooperação na nossa casa, né? É muito importante que seja um ambiente gostoso e agradável, não só para mim, mas para você, para todos nós. Será que você pode, né, recolher as meias e colocar a vasilha lá na pia, na cozinha, para deixar um ambiente mais agradável para todos nós? Tem diferença? Um jeito do outro? Sim, tem toda a diferença. O que é a diferença? Porque ali ela já tentou, de forma... Primeiro ela se conectou, né? E ela pediu, e deu um motivo também de uma necessidade para quê, né? Que precisava tirar dali e tal, para melhorar o ambiente para todos eles, para todos da família. E de certa forma, essa negociação também ali, às vezes ela poderia falar ali na hora, ou deixar que ele terminasse o jogo, também alguma coisa, e já ter essa negociação explícita antes, né? Essas negociações a gente acaba não fazendo em casa, de ter as tarefas, ou de se comprometer a não deixar louça, não deixar meia. Então, isso, porque nessa idade é mais difícil, né? Se eles estão adolescentes, se eles não foram desde pequenininhos, já teve essa conversa, ou essa negociação, né? Mas fez toda a diferença.
ela vai conseguir provavelmente o melhor resultado que ele faça realmente, né? Isso é o que eu penso. Obrigada. Vocês ouvindo, sente diferente? É diferente a energia de uma fala para outra? Claro, né? Essa aí ela veio assim quase que como, meio quase que uma súplica. Ela pode ser também feita de maneira um pouquinho mais firme, olha, mais incisiva, não necessariamente agressiva, mas mais assertiva. De qualquer maneira, foi assim, olha, mexendo com a emoção, trazendo, olha, cara, precisamos, colabora, né, cara? Não veio com tom de ameaça, veio com um tom de pedido mesmo, né? Uhum. Tentar conscientizar. Isso aí. E aqui, nesse segundo exemplo, dá para a gente perceber os componentes, né? O primeiro, da observação. Ela descreveu a cena, né? Ela não acusou, tá julgado, né? Tô vendo uma meia ali, ó, debaixo do sofá, tem esse prato aqui, né? Com o resto de comida. Então, essa é a primeira observação. A segunda é o sentimento. Ela não está falando do outro, está falando dela. No primeiro, ela fala, você deixou isso, você deixou aquilo, você deixou. E na segunda, ela falou, olha, quando eu vejo isso, eu me sinto frustrada, né? Fico triste, estou cansada. Então, ela está falando do sentimento dela. E isso abre o espaço para a escuta, do que quando há um dedo, né, falando do outro. Isso muda completamente a história. E aí ela traz, então, o terceiro elemento, que é a necessidade, né? Eu preciso de organização, eu preciso de colaboração, eu preciso de cooperação nesse ambiente comum entre a gente. E aí nós vamos ver outra parte aí do que é a necessidade. Que são as estratégias. E aqui é muito interessante olhar o que é necessidade e o que é estratégia. Necessidade está nessa lista aí, são as necessidades humanas. E a estratégia são as formas para atender essa necessidade. Uma das estratégias é combinar antes, igual a Olivia falou, né? Pode fazer tarefinha para cada pessoa na casa, e aí é uma estratégia que provavelmente ela não vai ter essa surpresa. Pode ser que um dia o menino estava também super cansado e fez. Mas a outra estratégia é falar o que a pessoa deve fazer ali na hora. Mas a estratégia não é a necessidade. E é muito importante separar o que é necessidade do que é estratégia. Porque a necessidade, por exemplo, um casal pode ter a necessidade de ter mais tempo de qualidade juntos. E, de repente, a esposa quer sair, quer dançar, quer jantar fora. E, às vezes, o marido está querendo ficar em casa, teve um dia exaustivo, quer assistir um filme, tomar uma cervejinha em casa, um vinho, alguma coisa. A necessidade dos dois é a mesma, de ter um tempo juntos de qualidade. Mas, se a gente confunde estratégia com necessidade, pode cair, né, no erro de julgar o outro, fulano não se importa comigo, né, não quer saber de mim, porque ele não atende a sua estratégia. E essa virada de chave ela é bem importante, né, para que a gente experimente, né, pode andar com essa listinha no bolso das necessidades e experienciar. Tá? E vamos ver, então, qual é o quarto componente. O quarto componente, nesse exemplo dado, foi visto, né, que ela pediu para o filho recolher os materiais, a meia, o prato sujo, né? Então, ali foi um pedido. E a estratégia, também voltando à estratégia, para atender a sua necessidade, você mesmo atender, pode ser uma outra pessoa, ou você pode buscar uma terceira pessoa. Por exemplo, preciso trocar o chuveiro. Eu posso assistir um vídeo, sei lá, me aventurar, trocar, pedir meu companheiro para fazer a troca, ou eu
não posso chamar uma pessoa para vir um profissional e trocar. São 3 estratégias diferentes para atender a minha necessidade, né, de aconchego, de conforto, entende? De um banho, né, de um relaxamento, que é um chuveiro diferente. Então, a necessidade ela é diferente da estratégia. E o pedido é a forma que você faz, né, a solicitação para alguém atender a sua necessidade. E aqui vem um detalhe muito importante, que é a diferença entre pedido e exigência. Acabou que veio todo mundo de uma vez. A exigência é como você reage. Às vezes a gente acha que a exigência é a forma de falar, né? Faça isso para mim, é uma exigência. Tá claro, né? Mas se você faz um pedido e você escuta não, a forma que se responde a essa negação do seu pedido pode mostrar se você estava fazendo um pedido ou se você estava fazendo uma exigência de forma educada. Exemplo. Vamos sair para jantar? Ai, tô doida para sair para jantar. Vamos sair para jantar essa semana, sexta-feira. Nossa, tomar um vinhozinho naquele restaurante. Vai ser uma delícia. Não, de jeito nenhum. Nossa, eu acho ótimo, mas essa semana eu não consigo, sabe? Tenho aula no sábado de manhã. Vamos ver um outro dia. Acho que a ideia é ótima, mas essa semana, para mim, só de imaginar, eu não consigo. Não tem energia. O que seria um pedido? O que seria uma exigência? Caramba, toda vez que eu te peço, você não consegue me atender. Era só uma vez, era só esse jantar, né? Então, a forma da resposta, ela está mostrando que aquilo não foi um pedido, né? Porque se você escuta um não e você não aceita, no fundo, você não está pedindo. Porque quando eu peço, a pessoa pode dizer sim ou não. Eu goste ou não da resposta. Mas eu dou o direito ao outro atender a necessidade dele. Então, uma comunicação não violenta tem 2 pessoas e as 2 precisam ter as suas necessidades atendidas. Mesmo que a gente tenha que dialogar, né, quando há um conflito, para chegar, de repente, numa terceira forma que não é nem A, nem B. Né, uma estratégia diferente de atender ambas as necessidades. Né? Os 2 têm o espaço para se expressar, para falar o que sentem, né? E não um sai vitorioso. Há uma dança. A gente sai da luta para a dança. Essa é a diferença do pedido para a exigência. Algum comentário até aqui? Nós estamos com quanto tempo ainda de aula? Sete minutos. Ok. Clareou, Marcos, um pouco o que é comunicação não violenta, propriamente dita? Ficou mais claro, sim. Nós temos ainda uns 10 minutos, tá? Tá, joia. Obrigada. Uma coisa que acabei passando rápido, uma curiosidade dentro da CNV, é a girafinha. A girafa, ela é o símbolo da comunicação não violenta. E por que a girafa? Porque ela é um mamífero terrestre com maior coração, né? E ela tem um pescoço assim bem longo para observar. Então ela traz a simbologia do animal para a comunicação não violenta. Então tem que ter um coração bem grande para bombear o sangue para esse corpo todo, principalmente para esse pescoço, né? Então ela
traz essa simbologia da empatia, da compaixão. E a gente tem aqui, ó, o chacal, que é o exemplo da comunicação violenta. Olha o olhar dele. Minha necessidade não foi atendida. Eu não vou sair para jantar sexta-feira, eu estou bravo pra caramba. Então, o chacal e a girafa são os dois opostos que existem em todos nós, né? Obviamente, ninguém é só bonzinho ou só malzinho. Mas quando a gente está nesse lugar de primeiro se ouvir, entender a sua necessidade e também ter um espaço para ouvir o outro, eu estou exercendo o meu lado girafa. E quando tem algo que eu estou frustrada, que minha necessidade não está sendo contemplada, não está sendo atendida, né? Muitas vezes eu estou nessa energia do chacal, não necessariamente precisa ser uma violência de alteração de voz ou de ação física, né? Às vezes essa violência, muitas vezes, é interna também. E um outro ponto que eu quero trazer são os princípios, né? Que a gente também chama de tripé, apesar daqui a gente está mostrando 4. O tripé da CNV, que para a gente ter, né, realmente uma comunicação que conecta, a gente usa da autenticidade, da empatia, da autocompaixão e da vulnerabilidade. A empatia, como a gente já trabalhou aqui um pouco, falou, é esse lugar, né, de ver o outro no lugar dele. Não necessariamente se colocar no lugar, mas abrir um espaço para que a outra pessoa, com tudo que ela traz, com a história dela, exista, né? Que eu valide aquilo, que eu abra um espaço para isso. Né? Tem aqui, vou parar só um pouquinho. Tem essa mesma imagem, né, aqui. Então, são os 3 princípios, a autenticidade. E a autenticidade, ela tem a ver não com falar o que quiser, mas trazendo mais uma vez que a Olivia trouxe, esse lugar de eu estar conectada primeiro comigo, né, e com a intenção. No momento, a minha autenticidade pode ser escutar, pode ser falar o que eu estou sentindo, né? Pode ser falar não. Então, a autenticidade, ela tem a ver muito com o meu estado interno e com a minha intenção naquele momento. E é muito o contrário, né, de falar o que se quer e não respeitar o outro. A autenticidade não é violentar ninguém, né? A autenticidade é você ser honesto com você e mantendo a integridade e o respeito do outro. O outro ponto é a autoempatia ou autocompaixão, que é praticar esses 4 passos com você mesmo, né? Você olhar o que você está sentindo e escutar, né? Perceber, sentir e se acolher, né? Esse lugar do autoacolhimento, ele é essencial para que a gente possa, então, trazer. E uma coisa que é muito importante na comunicação não violenta é o espaço para vulnerabilidade, que é um lugar muito desafiador, exige muita coragem. Não sei quem já leu algum livro da Brené Brown ou os documentários dela, né, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Tem até um documentário na Netflix. E ela traz muito esse espaço. Ela fez uma pesquisa, né? Ela cientista hoje, sim, cientista no sentido da pesquisa dela. Então, ela fez, entrevistou milhares de pessoas para saber esse lugar, né? Que horas que eu vou falar o que eu sinto, que horas que eu realmente não preciso ser perfeito, que eu acolho a minha imperfeição, que eu acolho a minha vulnerabilidade. Então, a vulnerabilidade, diferente do que muitas vezes vemos nas relações e
no mercado de trabalho também. Não é um lugar de fraqueza, é um lugar de coragem, porque para você tanto escutar o outro, quanto você expressar o que você está sentindo, precisa muita coragem para acessar esse lugar vulnerável. Não dá para eu acolher se eu não estiver disposta, se eu não estiver disposta ou disposto a realmente me conectar com aquela pessoa. Então, até para escutar, eu preciso acessar a minha vulnerabilidade para eu não oferecer esse lugar do positivismo, né, que a gente viu ali na simpatia. Voltando aqui, então. Alguma pergunta, algum comentário até aqui? Kátia, eu acho interessante esse terceiro princípio aí, né, da autocompaixão e da autoempatia. E eu penso que nesse trabalho nosso, na questão do socorrista mental, né, é muito interessante isso na hora do atendimento, que a pessoa chega com aquela necessidade, né? E aí, o contrário de necessidade que você colocou foi Estratégia. A estratégia, né? Então, às vezes, a gente, né, como socorrista mental, tem que estar muito atento a isso aí, né? Para ajudar a pessoa a não ficar com aquela coisa do vitimismo, de que é vítima, de que é uma coitada, de que é uma... E a autoempatia não é isso, né? A autocompaixão não quer dizer você ter que se resignar ao sofrimento, à dificuldade que está. Então, esse terceiro princípio eu acho ele muito interessante, dentro da proposta da CNV e trazendo para o nosso trabalho, né? Maravilhoso. Obrigada, Décio. E você falou uma coisa aí que me lembrou outra coisa para trazer, que é com relação a esse lugar da escuta e da pergunta, né? A pergunta numa escuta de presença é diferente de uma pergunta de um coach para ajudar a resolver. Porque na escuta, quando a pessoa chega num estado de muita dor, você não faz pergunta para resolver, você faz pergunta para escutar, né? Então, checar, olha, quando você falou isso, eu senti isso, eu entendi isso, é isso mesmo? E aí você deixa completamente a pessoa à vontade. Ah, o que você acha que você devia fazer? Ali não é o momento disso, ali é só um lugar de estar com o outro. É um espaço, essa escuta, uma forma que me soa muito, é você dar espaço para que aquilo que está no caos mental da pessoa seja expresso e ela mesma possa ver e se ouvir, né? Então, essa escuta compassiva, empática, é um lugar apenas de presença, onde você está oferecendo a sua presença para aquela pessoa, né? Olivia trouxe a questão do CVV, eu também já fiz o curso, né, do CVV, e você não aconselha nada, você só está com a outra pessoa, porque a dor dela é tão grande, e ela precisou ter tanta coragem para falar aquilo, que qualquer coisa que você colocar, você pode julgar aquele mundo por água abaixo, né? Às vezes ela está no limite. Então, na hora que ela tem a coragem de expressar, né? Ainda mais aqui, muito obrigada, Décio, por trazer a questão do socorrista mental. Então, se você chega para alguém para escutar e você aconselha na hora que ela só precisa de um espaço seguro para a fala dela, ela vai se fechar completamente e vai voltar mais doída, porque está passando de novo a dor. Conseguem perceber a importância dessa diferença? Isso é crucial. Tá bom? Obrigada. Deixa eu ver se tem algo mais aqui que... Se tiverem perguntas, podem trazer, tá? A gente está acabando, mas dá para trazer mais. E aqui um pouquinho do Marshall, né, que ele é o fundador da CNV, ou sistematizador, né? Ele
era um estudioso de Carl Rogers, nasceu nos Estados Unidos, e ele desde muito jovem, onde ele morava, ele começou a ver, né, as violências de bairro. Ele por ter um sobrenome judeu, as pessoas o discriminavam, sofria bullying, né? Não só esse sobrenome. E aí ele começou a se questionar por que, independente do que acontecia, algumas pessoas conseguiam se manter sintonizadas com a natureza compassiva e oferecer essa compaixão, essa empatia para o outro, e outros, né, agiam na maior violência bruta. Então, essa pergunta, né, fez ele buscar informações, e a partir dessa busca, né, é que então veio a comunicação não violenta. Tem muito material sobre, né, tem esses joguinhos aqui, não sei se alguém já viu, é o Grok, depois eu posso mandar foto no grupo. É o mesmo pessoal que disponibilizou essa lista de sentimentos, que é a Colibri. Então, é um jogo muito bom para ter empresa, porque ele vem com... Não estou ganhando nada, não, mas eu uso aqui. Ele vem com uma lista de necessidades, uma lista não, um monte de cartinha de sentimentos e um monte de cartinha de necessidades. Então, dá para usar tanto na família quanto no trabalho, no atendimento, né? Para que a pessoa consiga encontrar como ela está se sentindo. E ele também traz várias sugestões de exercício, sabe? Para praticar. Eu acho que é um material muito bom para fazer, principalmente em empresas, assim, para criar esse convívio, né? Diante de tudo aí que a gente está se propondo. Tem o livro oficial do Marshall Rosenberg, ele tem muitos livros hoje já traduzidos no Brasil, e esse aqui é o base, né? Que é a comunicação não violenta. E é um livro muito bom, mas é um livro que ele funciona sendo praticado, né? É um livro que, por mais que você entenda, sem um grupo de práticas, sem uma dupla empática, muitas vezes vai ficar muito conteúdo teórico, né? E a CNV ela precisa ser vivenciada. Então, da minha parte, eu já estou finalizando, quero saber se vocês querem perguntar alguma coisa que tinha interesse de saber e eu não falei. Kátia, foi maravilhoso o teu trabalho, foi muito lindo, foi muito bacana, tá? E eu agradeço muito, assim, por tudo isso aí também que você está fazendo, né? Muito legal, gostei demais, assim. Então, se alguém quiser ainda falar alguma coisa para a Kátia, dar uns parabéns para ela, né? Eu acho que pode falar, acho que foi muito bom. Tá de parabéns. Obrigado, Kátia. Agradeço. É sempre rico, né? Esse trabalho é um assunto que está ganhando moda, tem muita gente envolvida com isso. Como eu lembro de comunicação, nós temos também um projeto lá de CNV, a gente pode trocar figurinhas, mas legal, parabéns. Esse é um assunto realmente que está ganhando corpo, vigor, chegando cada vez mais nas empresas e nas pessoas. Obrigado. Obrigado, foi muito bacana mesmo. Valeu. Bate, foi muito bom. E você utilizou uma comunicação não violenta, Kátia. Muito obrigada, Kátia. Foi muito bom. Passar os conceitos básicos que foi ali na prática mesmo, né? Que isso é muito importante, né? Ela conseguiu passar isso. De uma forma muito tranquila. Eu senti de uma forma muito leve, muito tranquila, com uma fala calma, que passava, né? Que nos transmitia um sentimento bom. Realmente, parabéns, Kátia. Despertou. É interessante porque a comunicação não violenta, ela vai de encontro com tudo aquilo que a gente aprende logo lá na primeira infância, que é a comunicação normal. E aí, por isso que é um grande desafio. E aí, quando a gente encontra os conceitos e começa a praticar, é como se a gente estivesse aprendendo a falar de novo.
Mas é muito bom, foi muito boa a aula, parabéns. Obrigada, queridos. Eu saio contemplada. Depois tu põe o material lá no grupo também, o PowerPoint. E aquele documentário também, né? Lá do Netflix, tá? Quero assistir. E como o Renato mesmo falou ali, a nossa educação é que modifica a gente com essa história de ter uma comunicação violenta, porque internamente nós nascemos compassivos, né? Mas nós começamos já ali na própria educação, na primeira infância, todo esse processo, e depois mudar isso tudo é como começar novamente, né, Renato? Como você falou. A gente tem muito mecanismo, né, de ataque e defesa, né? A gente ataca e defende, a vida é uma guerra, né? A gente vai para a luta, né? Eu vou para a luta. Gente, uma foto no grupo, um sorrisinho. X. Lara, pode tirar também. A Lara também. Eu vou tirar. Uhum. Eu vou Só um postar. pouquinho. Ver se eu coloco uma Quem que luz. está oculto aí? O Márcio, a Janaína, a Rádila e a Abel, conseguem abrir a câmera? Janaína. Hoje foi o dia que tinha mais câmera aberta aí, viu? Vimos, inclusive... Tem que tirar de novo. Foi a comunicação não violenta. Ai, de novo, peraí. Não, eu ia mandar essa no grupo. Fica todo mundo em silêncio. Vai que sai o som na foto. Vai, né? Já vou pôr no grupo do